dia, galera. Começando mais um dia. Vamos trabalhar agora um pouco. 7 de dezembro, hein? Uma senhorinha tava falando comigo assim: o tempo esse ano voou, o tempo tá passando muito rápido. Quando eu era pequena, disse ela, o tempo passava, era uma eternidade. Aí eu disse a ela, entre janeiro e o Natal era muito tempo, né? Ela falou, nossa, era uma eternidade, nunca chegava nada. Os dias eram intermináveis. Mas aí, não é invenção minha. Na verdade, o relógio continua marcando o que sempre marcou, né? O relógio, ele é implacável, ele marca o tempo cronológico, né? O tempo é contado a segundo, segundo a segundo, se não muito mais que isso. Quando você vê uma corrida de Fórmula 1 ou de MotoGP, você vê que a fração de segundo já estão falando de milésimo de segundo, etc. Mas eu queria falar o seguinte: na verdade, o tempo ele não é isso que a gente costuma brincar, né? Ah, o relógio marca a mesma coisa. Realmente, o relógio sempre vai marcar a parte matemática do que a gente chama de tempo. Porque quem está esperando um ônibus num sol de 40 graus no Rio de Janeiro, Salvador, ou Natal, ou Governador Valadares, não vai ter a mesma sensação de tempo de uma pessoa que está dentro de um carro com ar-condicionado no trânsito parado por 20 minutos. Então a percepção do tempo é que é a grande diferença. E alguns lugares assim, mais interior, mais roça, o pessoal, alguns lugares, alguém costuma dizer assim, as pessoas do local costumam dizer assim: eu marquei com ele 2h30 e esperei meia hora de relógio. Quando você ouve aquilo, realmente você fala assim, nossa, cara, é lógica de relógio que ele esperou. Mas não é, a questão toda não é essa. A questão é que no fundo eles que estão certos. Porque já que existe o tempo cronológico, mas existe também o psicológico, aquele que a gente percebe, durante a nossa vida, as nossas coisas, é só tomar por base o que eu tô falando, é o seguinte: você vai para uma festa muito agradável, ou um jantar, ou um churrasco, ou um futebol, aí geralmente as pessoas dizem assim, nossa, o tempo voou, hein? Já é tal hora. É a percepção do tempo. Já ao contrário, uma pessoa que está presa, por exemplo, ou que tem que fazer uma coisa difícil, quebrar uma construção, uma obra antiga, ou refazer alguma coisa mais complicada, que dá mais trabalho, que dá mais, requer mais esforço, o tempo demorado, com o sol, com o calor. Se você perguntar para a pessoa, que horas são? 11 horas. Nossa, mãe, até agora o tempo não, o relógio parou, né? Até como dizia uma colega minha, né? Nunca mais é Natal. Isso em dezembro, né? Nunca mais é Natal assim. Então, para algumas coisas que a gente faz na vida, o tempo, a percepção do tempo, ela é maior ou menor. E ainda existe, mas aí aplica-se mais a histórias, a filmes, a ideia de alguma coisa atemporal. Aquela hora que você está assistindo um filme ou uma novela, se você gostar, não é o meu caso, você está assistindo um filme, uma série, uma coisa qualquer, e você não consegue dizer em que tempo, qual o período da história, quantos anos faz que está vendo aquilo ali, que aquilo está acontecendo. Você está entendendo ou não? Então existe a ideia de tempo cronológico, a ideia de tempo psicológico
E ainda existe a ideia atemporal, beleza? Mas isso é só conversa fiada mesmo. Se você gostou desse vídeo, como sempre, o problema é seu. Se você não gostou, o problema é do mesmo jeito seu. E a reforma da Previdência fudeu a metade ou 90% dos brasileiros, hein? Vamos pensar nisso aí, galera. Vamos manifestar lá para poder ver se barra alguma coisa. Valeu!